Diz assim a palavra do Senhor. E o seu Senhor disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vamos falar a parte B? Vamos lá. Sobre o pouco foste, sobre o muito, mais uma vez. Sobre o pouco foste, sobre o muito, amém? Curva a sua cabeça. Senhor, eis aqui a tua palavra, ó Deus, nesta noite. Senhor, venha ministrar sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, ó Pai. Aquele que está neste lugar, aquele que está nos assistindo através da live, aqueles que estão, Senhor, passando no entorno desta igreja, que a tua palavra venha ser ministrada para todos e que cada um possa receber, ó Deus, aquilo que necessita de ti nesta noite. Eu creio que a tua palavra é alimento, eu creio que a tua palavra ela é resposta que nós precisamos. Eu creio, ó Deus, que a tua palavra é o nosso guia, Senhor, e em nome de Jesus, que nós, Senhor, possamos entender aquilo que tu queres falar conosco nesta noite. Abra os nossos ouvidos, ó Pai. Nós queremos te ouvir. Abra os olhos do nosso coração, que possamos ter visão do teu Espírito Santo, para que o Senhor venha se revelar a nós. Nós queremos te ouvir, ó Deus. Nós queremos ouvir a manifestação da tua graça através da tua palavra, que é a maior profecia que nós temos. Senhor, me usa neste momento como instrumento nas tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus, que todos digam amém. Aplauda o Senhor, tome o seu assento. Glória a Deus. Hoje é culto de primícias, né? De empreendedores também. E eu pedi uma palavra ao Senhor que viesse tocar os nossos corações, falar conosco. E o Senhor me levou a essa parábola, e a parábola dos 10 talentos, que vem falando sobre muitas questões, e principalmente sobre pouco e muito, que às vezes são coisas que as pessoas têm dificuldade de ter entendimento e definição do que é o pouco e do que é o muito. O pouco e o muito depende do ponto de vista de cada um, amém, irmãos? Para quem nada tem, pouco é muito, amém? Para quem, diga comigo, para quem nada tem, pouco é muito. Às vezes a gente pega um trecho da Bíblia e a gente se prende muito ao pé da letra, e quando a gente vê essa parábola, que foi uma história, a parábola ela não é uma coisa verídica. A parábola, ela era uma estratégia de ensinamento de Jesus. Jesus usava parábolas para nos ensinar. Assim como professores, como eu, algumas professoras nós temos aqui na igreja, sabem que a gente sempre conta uma história para levar a criança a aprendizado de algo. E Jesus, ele já era um didático naquele tempo, por isso que o nome que a gente mais ouve na Bíblia dos discípulos falando com Jesus é mestre. Diga comigo, mestre. E mestre é aquele que ensina. Eles chamavam de Senhor, né? Eles falavam ali, mas eles gostavam de chamar Jesus, e Jesus gostava de ser chamado de mestre, porque ele gostava de ensinar. Porque as pessoas precisavam aprender sobre Deus. Na verdade, eu falo que quando Jesus veio à terra, quando ele se coloca à disposição do Pai para vir à terra, ele também veio aprender sobre o ser humano. Você sabia disso? Deus não conseguia entender o homem. Deus criou a lei para que o homem cumprisse, mas o homem não entendia o coração de Deus. Então Jesus veio, se tornou carne, se tornou ser humano, se tornou como nós, para sentir o que nós sentimos. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus foi tentado. Tudo o que você possa imaginar que você pode sofrer como ser humano, Jesus também sofreu. Porque ele se fez carne, se fez homem, para poder entender e pedir a Deus por nós. E poder entender o que se passa dentro do pensamento humano quando ele tem livre arbítrio.
Porque quando Jesus se fez homem, ele também teve livre arbítrio. Ele podia escolher ir para a cruz ou não. Tanto que ele orou e pediu 3 vezes ao Senhor, se pudesse. Ele pediu ou não pediu? Pediu. Nós fizemos uma live essa semana com o pastor Sebastião Bittencourt, foi maravilhoso. Nós entendemos que Deus ouve todas as orações, diga, Deus ouve. Porém, Ele não atende a todas. Às vezes a gente tem o hábito de dizer, Deus não está me ouvindo, Deus não está ouvindo a minha oração. Eu quero dizer para você que Deus ouve. Isso foi esclarecido. Ele ouve todas, diga todas. A sua oração Ele está ouvindo. Mas talvez Ele não esteja no tempo dele a atender. E nem todas as orações são atendidas, porque Jesus não foi atendido por Deus. Que isso, pastora? Diga comigo, Jesus não foi atendido. Ele pediu assim, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Deus passou? Diga, não. Tem coisa que nós vamos ter que viver, queridos. Só que, quando ele fala isso, ele fala assim, contudo, seja feita a tua vontade. Tem pessoas aqui que podem estar entristecidas com Deus, mas porque não conseguem entender que nem toda oração é atendida. Porque Jesus sabia, contudo, que seja feita a tua vontade. E na sociedade que a gente vive, quando fala-se de muito, foste fiel no pouco, e tem gente que deve falar assim, nossa Deus, eu sou fiel no pouco. Quando vai chegar o muito, eu quero chegar a hora do muito. Deus fala, no muito eu te colocarei. Mas eu quero que você entenda o que é o muito de Deus, querido. O muito de Deus talvez não seja o seu muito. Talvez não seja o meu muito. Porque a gente sempre associa o muito a ter quantidade de coisas, amém? E o muito de Deus não é quantidade, mas é qualidade. E quando você olha para essa palavra e diz, nossa, Jesus disse, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Aí você pensa assim, eu vou ter muito dinheiro, eu vou ter uma casa imensa, eu vou ter um carro 0 do ano, eu vou ter um relacionamento que eu vou viver numa lua de mel eterna. Ontem quem esteve no encontro de casais, quem esteve aqui no encontro de casais, ouvimos a pregação do nosso pastor Wander Antônio, que bênção, né, irmãos? O muito é suportar, o muito não é viver love, 25 anos, 30 anos, 40 anos, nós aprendemos que o muito não é aquilo que a gente pensa. E quando o Senhor Jesus fala de um servo bom e fiel, eu quero que você entenda o que é o muito que Jesus fala na sua vida. Até mesmo porque tem coisas que Deus não pode nos atender, diga assim, Ele não pode. Tem pessoas que se tivesse muito dinheiro não estariam aqui nesta noite. Sabe onde elas estariam? Na casa de praia. Já teria metido o pé, ó, feriadão. Amanhã ponto facultativo. Terça, emendou, partiu região dos lagos, partiu Dubai. Partiu Cancún, ouvi glória? Tem gente que consegue ter isso tudo e ser fiel, amém, irmãos? Tem gente que se der isso, meu Deus! Desculpa, líder, mas hoje eu não vou poder dançar. Desculpa, líder, mas hoje eu não vou poder cantar. Desculpa, pastor, mas hoje eu não vou poder pregar porque eu tenho um compromisso inadiável. Tem uma passagem, ponte aérea, Rio Cancún, oh meu Deus. Tem gente aqui que se tivesse uma casa muito grande, Deus sabe que ela se perderia dentro da sua própria casa. Grita aí, irmão, fala a Deus. Não é verdade? Tem gente aqui que se Deus desse um closet cheio de roupa,
iria chegar tarde no culto, porque iria ficar experimentando uma, outra. Quando visse, a hora passou. E o culto acabou e não conseguiu escolher a roupa. Então, às vezes, Deus dá 3 peças para ser fácil. Servo bom, fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Só que às vezes o muito de Deus não é o muito que você imagina para você. O muito de Deus não pode ser o muito que eu imagino para mim. O muito de Deus é quantidade ou qualidade. Diga comigo, qualidade. O muito de Deus às vezes é só um carro que anda. Dá para te levar a algum lugar, já é muito. Porque Deus não quer perder ninguém. Sabe por quê? Se você vê a parábola toda, teve um que recebeu 5 talentos, outro recebeu 4, outro recebeu 3, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Adivinha para quem que foi esse elogio? Para quem ganhou muito ou para quem ganhou pouco? Não foi o que ganhou muito, não. Se você ler a parábola toda, você vai ver que ele deu talentos 5 e um deixou lá guardado, o outro desprezou. Eu quero dizer que no pouco, Deus te prova. Essa promessa que está aqui, coloca lá para mim. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Por isso que nenhum começo pode ser muito. É por isso que eu entendi que eu tenho que estar lá no Parque Leopoldina. Tem que estar com 30 pessoas. Tem dia que eu estou com 10. Quando tem 30 eu, glória. Aí hoje tinha visitante. Senhor, hoje que tu mandou visitante. Eu vou para Padre Miguel. Mas eu deixei lá uma varoa que manda no jeito. Pastora Liette, amém? Eu quero dizer para você, querido, que Deus está mandando te dizer que às vezes você pode estar pedindo algo para Ele, E eu quero dizer para você que Deus está mandando você cuidar daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Tem pessoas aqui pedindo mais do que agradecendo a Deus. Eu quero dizer para você que talvez você queria toda a sua família hoje na igreja. Mas se tem um da sua família do teu lado, dê glória a Deus, porque tem um. Eu quero dizer para você que talvez você queria um emprego que você ganhasse 5 salários mínimos. E você ganha 1 salário mínimo. Mas eu quero dizer para você que Deus está mandando você te glorificar com 1. Porque tem gente que não tem nenhum.